Graça e paz, irmãos. Essa semana a gente vai fazer uma dinâmica diferente. Eu postei no Instagram uma caixinha de perguntas e muitas pessoas fizeram perguntas que eu vou fazer pro pastor e ele vai responder. Eu vou começar com a primeira, que é: como ter uma vida de intimidade com Deus? Graça e paz. Ter uma vida de intimidade com Deus é ter vontade de estar com Deus. É como você tem vontade de estar com o teu melhor amigo. Não existe regra, sabe? Vai por esse caminho, faz isso ou faz aquilo. Apenas existe o desejo, a vontade de estar na presença de Deus. A gente coloca aí algumas coisas, como jejum, oração, leitura da palavra, que são, como dizer, são atitudes, ações que faz com que você tenha uma busca interna da presença de Deus. Mas a maior coisa que tem, a melhor coisa que tem, é o desejo de você querer estar com Deus, conhecer Deus. Não tem segredo. É desejo, vontade de estar com Deus. Amém. Segunda, mexer no celular durante o culto é pecado? É. É pecado. Não tem como. Irmão, misericórdia. Não, eu penso o seguinte: é falta de respeito. É a mesma coisa que você está conversando com alguém, né, e mexendo no celular, né? Não faz sentido. Porque não tem como, né? Até meus filhos brincam comigo, que às vezes eu estou assistindo um filme ou vendo um programa e estou mexendo no celular. Aí os meus filhos, que são bem pequenos, né? A Elisa tem 9 anos, a mais velha: pai, o senhor está vendo a televisão ou o celular? Não tem como você dividir a atenção com duas coisas. Eu acho assim, Então é. Terceira, estou namorando uma menina que é muito brava. O que fazer com ela? amado. Então, fazer com ela você não vai fazer nada, irmão, né? Você não pode fazer nada com ela. Você tem que fazer com você mesmo, né? Você que tem que se tocar assim. Eu quero. É porque a gente não consegue mudar as pessoas. A gente tem que amar as pessoas como elas são. Não querer mudar as pessoas para amá-las. Se eu quero mudar alguém para amar essa pessoa, é porque eu não amo ela o suficiente. Não é? Então, se ela é muito brava e você gosta dela, então você tem que entender que você vai gostar de uma pessoa que é brava. Quarta, como curar as mágoas do passado? Você lembra que nós fizemos até Do uma estudo. série, né, curando as feridas do passado. A melhor forma que tem de curar as mágoas do passado é se reconciliando com o passado. Ou sabe assim, fazendo com que o seu passado não se torne uma ferida, tratando dele. Então, se é mágoa, falta de perdão, perdoa. Se é mágoa, é, porque errou, conserta o erro. Mas a melhor coisa que tem é você se reconciliando com ele. Não vivendo o passado, mas reconciliando, consertando o que está de errado ali. Entende? Assistir filmes de terror pode atrair demônios? Olha, é uma pergunta bem interessante essa. Eu acredito que a nossa mente é um campo de batalha. Eu acredito que a nossa mente, ela reproduz o que a gente alimenta ela. A alma, ela se alimenta das coisas que os olhos veem. Então, tudo que você vê, você acaba atraindo para dentro de você. Então, você acaba atraindo o terror para dentro da sua realidade de vida quando você se alimenta do terror. Isso não é um demônio em si. Isso é você vivenciar. Porque vamos supor, se você vê muito filme, vamos supor assim, videogame de guerra, né? Isso pode influenciar na sua personalidade? Pode. Você pode se tornar uma pessoa impaciente, você pode se tornar uma pessoa agressiva por causa da agressividade que aquele videogame produz em você. E o terror pode te tornar uma pessoa, é, sabe assim, com impressões, né? Com sensações. Né? E a mente pode produzir, porque o demônio ele é atraído por causa do pecado, viu? Ele não é atraído por causa de filme ou de. Não, é por causa do pecado. O demônio
ele se aloja no pecado, não nas coisas que você faz, que não sejam pecados, né? Sim, entendi. Piercing e tatuagens é pecado? Piercing e tatuagem. Então é interessante, né? É uma moda. É Tanto mesmo? piercing, porque antigamente tatuar era sinônimo de bandidagem. Então, o bandido se tatuava. E o piercing era sinônimo de uma tribo de roqueiro, punk, funk. Eles usavam piercing. A identidade era dos funks, né? Dos funkeiros, né? Funkeiros não, punks. Os Ah, punks, os funkeiros não. Troquei a tribo aí. Os os punks que usavam, né? Cabelo colorido, cabelo espetado, piercing. Naquela época nem existia tanto piercing, então eles colocavam muito alfinete de bebê. Sabe aqueles alfinetes? Enfiavam um monte de alfinete assim sim. no ouvido, aquele monte de alfinete. Então, era uma identidade do punk. Uhum. E aí se tornou o piercing de boutique. E se tornou a tatuagem hoje já não é mais aquela, já não é mais pejorativa, já não é mais uma identidade do bandido. Hoje o empresário se tatua, hoje a atriz se tatua. Eu acho assim, tatuagem ela não é pecado, não considero pecado. Sim. É da identidade. Porém, eu penso o seguinte: eu não tenho estilo para me tatuar, eu não me visto de forma para me tatuar. E também não aconselho que se você vá se arrepender depois, você não se tatue. É. Porque se não tem a ver com a sua identidade, não faça. Né? É, tem muita conversa aí, Larissa, tem muita conversa. Se a gente for Tem. ver, tem muita É. conversa. Tem uma linha de pensamento que fala, isso daí não provém, porque é coisa do mundo, identidade do mundo. Mas assim, nós estamos aqui e representamos a nossa vida com Cristo, Sim. entendeu? Nós somos um povo de Deus, mas vivemos no mundo Uhum. como povo de Deus. E se eu quiser atrair alguém que usa tatuagem, e eu gosto de tatuagem, sei lá, é pessoal, eu não acho que seja é, algo que vai levar você para o inferno, não é isso que te leva para o Uhum. inferno, não é isso que te afasta de Deus. Eu tenho um grande pastor que eu gosto muito, que é o pastor Lipão. Ele tem não sei nem quantas mil tatuagens no corpo dele, entendeu? E ele É começou a se mesmo. tatuar depois que ele se converteu. É um E é grande um homem de exemplo. Deus. Sim. Então é É relativo. relativo. Não dá para responder, irmão. A outra. Por que crentes veem muitos vultos e como lidar com eles? Crente vê vulto? Isso. Então, se vê vulto, é porque precisa. Porque, como eu falei no começo, olha, o demônio não se aloja em lugares. Ele não procura lugar. O diabo, o vulto, depende desse vulto, né? Se é vulto de. Vulto é vulto. Vulto não É. está falando vulto aí porque não é coisa boa. Isso. O inimigo, ele não se manifesta em lugares, ele se manifesta em pessoas. Quando você vê um vulto ou na sua casa, ou atrás, ou no seu trabalho, é porque tem alguma coisa, alguma área na sua vida que precisa ser mudada. Não é que o ambiente para o demônio não faz, não tem, o ambiente não tem importância. O demônio não faz questão de estar na igreja, ele não faz questão de estar no supermercado, ele não faz questão de estar na casa de ninguém, ele faz questão de estar na vida das pessoas. Lembra? Ele procura uma casa para ele habitar. Um vulto quer dizer que ele está procurando aquela pessoa, ele está procurando aquela vida, ele está se rodeando aquela vida. Então, quando a pessoa vê isso, o que fazer? Procura o pastor, procura alguém que ore com você, ore, repreenda, vê qual área da sua vida que precisa ser liberta, entendeu? E se liberte disso. Amém. Pastor, essa pergunta é mais uma brincadeira, mas a pergunta é errado vender foto do pé?
Como assim? Eu não sei se você já viu isso, mas tem, mas tem pessoas que tiram foto do pé e vende no mercado E da tem quem internet. compra? E tem quem Ah, compra. filho, se tem quem compra, vende, né? Se quiser comprar do meu, tô vendendo também. Então não é pecado. Mano, minha filha, se quer comprar do meu pé, eu tô vendendo, filho. Agora uma. Pastor, sou produtor musical e vivo disso. É pecado eu tocar dentro e fora da igreja? Não, se a tua profissão é essa, eu não creio que isso seja, porque é trabalho, É. entendeu? Agora, você precisa entender que nem toda a igreja vai aceitar isso. E a palavra do Senhor nos ensina que se eu faço alguma coisa que escandaliza e que, sabe, assim, que o meu irmão fique escandalizado com aquilo que eu estou fazendo, então é melhor não fazer. Então, como que eu lido, já lidei com uma situação parecida com essa, de um produtor musical, um cantor secular, hoje ele é famoso no Brasil todo, não vou falar o nome para não expor, mas já lidei com uma situação dessa. E a minha resposta para esse cantor foi: olha, você vai ter que chegar um momento da tua vida que você vai ter que optar em que carreira você quer seguir. A carreira cristã para tocar na igreja ou você quer tocar no mundo. As duas coisas não vão casar. Não porque é pecado ou não é pecado, porque o médico pode estar dentro da igreja, o advogado pode estar dentro da igreja, o músico não pode estar dentro da igreja trabalhando, trabalhar lá fora. Eu acredito que não há problema nenhum. Mas a igreja, ela não aceita esta duplicidade de trabalho, ela não aceita que a pessoa faça essas duas coisas. Uma por causa do zelo que a igreja tem com quem está no altar. Então, quem está no altar é um referencial para a igreja. Imagina, um referencial para a igreja, estando no altar e estando depois numa mesma noite, num bar, ou numa boate, ou num show, aí escandaliza a identidade de quem prioriza uma vida cristã fora do mundo. Entendi. Mulher que apanha do marido tem algum respaldo bíblico? Tem o respaldo de que o homem tem que honrar a mulher e amar ela como Cristo a amou. E tem o respaldo de que a mulher, ela precisa, ela como o Senhor diz na palavra, ame o seu próximo como a ti mesmo, a mulher precisa se amar. E se você, para amar alguém, precisa se humilhar, então você não está se amando. Sim. Ou se você, para amar alguém, precisa ser agredido ou agredida, você não está se amando. Sim, exatamente. Né? É certo relacionamento evangelístico, que é aquele relacionamento de julgo desigual. Então, a gente não escolhe muitas essas coisas assim. Claro que antigamente era ensinado que a mulher, a menina, tinha que só namorar com o menino da igreja, porque para não. Mas eu acredito que quando duas pessoas se encontram, né, elas se alinham emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. O que não dá para acontecer é o seguinte: você está com uma pessoa, essa pessoa sabe que você é uma cristã, né, que você serve a Cristo com integridade, e essa pessoa ela é totalmente mundana. Não, isso não convém, isso não condiz, porque isso vai te causar problemas lá na frente. Agora, você está conhecendo alguém que não é da igreja, e esse alguém se torna alguém que se aproxima de você de uma forma que compartilha contigo todos os momentos da vida dele, e você compartilha todos os momentos da sua vida com ele, e ele participa contigo, mesmo não sendo convertido totalmente, mas está ali contigo. Porque não dá para você ficar só, limitando o seu relacionamento, senão você não vai conquistar ninguém para Cristo. É claro que você não faz isso pensando em ganhar alguém lá para Cristo. Sim. Acontece alguns casos de pessoas se conhecerem lá fora,
Mas precisa ter esse limite, né? Sim, Eu vou com conhecer certeza. alguém, eu vou conviver com alguém, eu vou me relacionar, tal, entendeu? Mas se eu ver que essa pessoa não quer nada de respeitar aquilo que eu creio, então esse alguém não precisa, eu não preciso manter esse relacionamento adiante. Entende? Agora, por que pecado sexo antes do casamento? Para proteger o casal. Não é porque é pecado. Pecado, quer dizer, não é que é pecado, é ótimo, né? Eu estou É mandando pecado. por fazer. Não, estou mandando não, irmão. Pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus, Larissa. O sexo antes do casamento, ele tem vários riscos. Tem o risco de uma gravidez não planejada. Tem o risco, hoje em dia, de uma doença, né? De se contaminar com uma doença. Então quando Deus ele coloca isso como um parâmetro, ele não impõe isso para dizer assim, olha, é porque vai para o inferno, não, é porque isso vai causar na vida no relacionamento, isso vai causar transtornos, porque o sexo ele é importante quando tem o matrimônio instituído, é porque ali já tem uma formação de uma família, uma Sim, constituição de uma família. Fora daí, gera um transtorno. Imagina você grávida, sem ser casada, enfrentando o seu pai e sua mãe, enfrentando a sociedade. Para a mulher é muito mais sofrimento do que para o homem. é mesmo. Para o homem, não. Ninguém fica sabendo que o homem engravidou uma moça, mas assim, digo assim, a não ser os familiares, mas todo mundo fica sabendo que uma Que moça a ficou moça grávida ficou grávida. solteira. É mesmo. E a grávida solteira, por mais que a gente viva numa sociedade, século XXI, é moderna e tudo mais, moça solteira grávida ainda é vista de uma forma diferente, Com como certeza. irresponsável. Ela é vista como irresponsável. É, Entendeu? Fulana ficou grávida. Ficou grávida. Todo mundo fala assim. Ninguém fala, ai, fique bom, ficou é grávida. mesmo. Não, todo mundo leva um susto. Ficou, mas não é casada. É de forma pejorativa, É né? pejorativo, né? Sim. Mas é porque Deus, então, ele protege, ele institui isso. Olha, não cometa isso no casamento. Dá na palavra, né? Que é a fornicação, Sim. para que não haja. E quando eu faço isso, mesmo que eu me cuide, mesmo que eu me preserve, mesmo que o meu namorado use preservativo, mesmo que eu faça isso e não aconteça nada, eu estou indo contra a vontade de Deus. Sim. Eu estou me afastando daquilo que Deus quer para a minha vida. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. É, realmente. Como descobrir o meu chamado? Ah, que bênção. Sabe como é que eu descobri o meu chamado? Foi assim, ó. Eu era profissional na área de beleza, eu era cabeleireiro, eu tinha uma clínica, um instituto de estética de cabeleireiro lá em Penápolis. E eu estava muito feliz na minha profissão, e eu amo minha profissão, eu gosto também da profissão de cabeleireiro. Hoje minha profissão é pastor, né? Mas eu estava muito feliz naquela profissão. Mas muitas pessoas chegavam para mim porque eu atendia, eu visitava, eu orava, eu tomava conta de um ponto missionário, né? Eu tinha começado uma igreja, e muitas pessoas diziam: não, você é pastor, você é pastor. Só que eu falava assim: não, não sou não, porque eu não queria parar de trabalhar na minha área para ser pastor. E aí eu fiz uma conversa com Deus do seguinte: se trabalhar para Ele fosse mais prazeroso para mim, e se eu me ocupasse mais com o trabalho com Ele do que com o meu, eu deixaria de fazer o meu para fazer o dele. Então, como é que eu descobri o meu chamado? Eu me envolvi mais na obra de Deus do que na minha própria, no meu próprio trabalho. Eu me dediquei mais à obra de Deus. Então, quando você percebe na tua vida que o que você faz no seu dia, no seu todo, é mais para Deus, mais para o próximo do que para você, é porque você tem um chamado. Chamado se descobre quando você está realizando ele. Não é quando alguém chega, eu acho que você tem, não. Sim. É quando você, e as pessoas vão identificar. Porque o chamado é quando alguém, você sabe que você tem um chamado, quando, por exemplo, alguém chega para você e fala assim:
olha, eu percebo que você tem um dom, eu percebo que você tem um chamado de Deus na sua vida. Então, os outros que identificam isso para você. Não é você que fala, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Não. Sim. Você, na verdade, você não reconhece isso. Os outros reconhecem isso em você. É mesmo. Outra pergunta engraçada. Aí é bastante, né? É pecado casar de branco sem ser virgem? Claro que não, menino. Que isso? Mas por que o branco, né? Por que o branco no casamento, né? Porque é a cor da pureza, é a cor da pureza. Pronto. Tem que falar, nada que falar. Agora, você não é só puro por causa da sua integridade, da sua virgindade, ou por causa das. Você é puro por causa de muitas coisas. Você é puro por causa do seu coração. Lembra que o salmista Davi vai dizer para Deus assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sim. Entendeu? Você pode casar de branco ou não. Que nem tem pessoas que, eu já casei, já disse que fiquei viúva, vou casar de novo. Não, vou casar de branco, porque eu não sou puro. Gente, não é isso. O branco só é a cor da pureza, da noiva. Entendeu? Sim. Mas não identifica nada. Nada. E quantas pessoas casam de branco sem ser virgem, sem ser pura para o marido, já ter e casa de branco, estão ali vestida de branco, se pousando de pura, e todo mundo olhando, que lindo, que lindo. Gente, Nada a ver, né? Nada a ver. Né? Então, pastor, como perder o medo de cumprir o meu chamado? Então, só deixando de fazer o que é teu para fazer o que é de Deus. Se você tem medo de cumprir o teu chamado, você precisa rever. Entendeu? Rever. Por que eu tenho medo? Qual é o meu medo? É rever o seu medo. Entendeu? Que a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, a gente tem medo daquilo que a gente não sabe fazer, a gente tem medo daquilo que não é para nós, a gente tem medo daquilo que é grande demais. Então, como é que eu perco medo dessas coisas? Perco medo, esses medos, me entregando na mão de Deus. Chamado, você vai cumprir ele, porque Deus te chamou. Por exemplo, tem situações que eu vou em determinado lugar, eu não sei nem o que vou falar. Eu estou ali preparado com um roteiro, né, um esboço, porque eu tenho que fazer isso, mas eu nem sei se aquilo é adequado ou se aquilo vai tocar a vida de alguém. Eu apenas me entrego na mão de Deus. Eu me submeto a Ele, falo, Senhor, eu não sei se é isso aqui, mas eu me rendo a Ti. E aí eu abro a boca e o Espírito de Deus fala. Então, como é que eu perco o medo do meu chamado? Me rendendo, me submetendo, me entregando totalmente, deixando Deus fluir, deixando Deus guiar, dando a liberdade para Deus agir. Amém. Pastor, é pecado ter perfil fake nas redes sociais? Eu acho. Você não acha? Gente, é feio demais, né? Não. Não, para que eu vou mentir que eu sou uma coisa se eu não sou? Sim. Quer dizer, eu estou mentindo para mim mesmo. Não estou mentindo para os outros. Porque todas as vezes que eu olhar aquilo ali, aquela mentira, eu vou estar olhando e dizendo, o que? Mas não é isso, né? Sim. A verdade e a realidade não é essa, Não né? é. Então, quer dizer, eu estou mentindo para mim mesmo. Então, se eu crio um perfil fake, é porque eu não sei quem eu sou. Nossa, faz sentido. Né? Pastor, como lidar com pastores que cobram quando passou a data de dar o dízimo? Então, o dízimo é sua responsabilidade, não é do pastor. O pastor não tem que te cobrar. Agora, o pastor ele tem que falar com a igreja. Eu aprendi isso, olha bem, eu aprendi isso com um pastor que já morreu há muito tempo, pastor Jetro. Ele era um pastorzinho que foi nosso superintendente distrital lá no Mato Grosso do Sul. E uma vez ele falou assim, olha, eu não falava sobre dízimo na igreja e também não falava sobre oferta. Mas um dia eu percebi que esta é a minha função,
Este é o meu dever. Da mesma forma que eu tenho que falar do pecado, da salvação, da vida eterna, da remissão do pecado, eu tenho que falar do compromisso, que esse é o meu direito, mas eu tenho que falar do meu dever. Se eu não falar do meu dever, eu vou estar sendo omisso com aqueles e aquelas que Deus colocou sobre o meu cuidado. E de repente, quando eu estiver diante de Deus, e hoje ele está diante de Deus, porque ele morreu, Deus vai perguntar assim para mim: e aí, o fulano foi infiel, mas você ensinou ele a ser fiel? Porque é uma responsabilidade do pastor ensinar as pessoas a serem fiéis. Mas a responsabilidade de ser fiel é minha, não é do outro. Entendi. Não é do pastor. Aham. E a última, como vencer a ansiedade? Ah, tá. Então, Jesus dizia, né? Não andeis ansiosos. Por que ele usou o verbo andar no futuro? Não andeis. Andeis não é no futuro? Sim. Né? Eu não sou muito bom de verbo, não. Eu acho que eu esqueci um monte já, né? Mas alguma coisa eu lembro ainda. Então, andar é presente. Isso. Andeis é futuro. Eu penso assim. Se eu estiver errado, me corrija aí, professor. Mas, por quê? Porque a ansiedade, ela só acontece porque eu quero antecipar um acontecimento. Ninguém é ansioso por algo que está acontecendo agora. Todo mundo é ansioso por alguma coisa que vai acontecer. É. Ah, eu estou esperando. Eu não vou dormir essa noite porque eu fiquei ansioso, porque eu fiquei esperando que amanhã. Mas eu não posso antecipar o tempo. Então, como é que eu resolvo esse problema? Eu resolvo esse problema vivendo o presente e deixando o futuro para amanhã. Então, eu resolvo assim: não, eu tenho que amanhã, mas hoje eu estou vivendo hoje. Então, deixa eu viver o hoje e amanhã é outro dia. É, fica muito naquilo de confiar em Deus, né? De confiar em Deus. É muito difícil a gente só viver o presente. Exatamente. Mas é isso, gente. Eu escolhi só algumas perguntinhas, só que a gente pode fazer uma segunda parte, né, pastor? Podemos, gente, me ajuda aí, hein? Mas é isso. Espero que vocês gostem e até mais.